Bom dia, irmãos queridos. Domingo pela manhã, estamos juntos para mais uma EBD, para recomeçarmos a nossa trajetória na Epístola de Paulo aos Colossenses. Vamos falar com Deus, vamos buscar a sua presença e depois, então, começarmos o nosso estudo. Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez uma honra, um privilégio estarmos juntos para meditarmos um pouco mais acerca da palavra do nosso Deus, estudarmos um pouco mais nessa escola dominical, uma escola extremamente necessária, de aprendizado contínuo, constante, acerca das Escrituras, acerca da palavra de Deus, em que nós, como o pastor falou, vamos meditar um pouco mais sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Vamos falar com Deus, feche seus olhos, vamos orar. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos concede, nos dá o privilégio, Deus, de meditarmos um pouco mais acerca da Tua Palavra. Deus, nós te louvamos, te bendizemos pela riqueza que é a Tua Palavra, as Escrituras Sagradas. Deus, mais uma vez, nós clamamos a Ti, pedimos a Ti que o Senhor nos ilumine na leitura da Tua Palavra. Deus, e na medida que nós conversarmos acerca dela também, o Senhor esteja nos iluminando também nossos irmãos que estão participando de casa, nossos irmãos que estão assistindo, as pessoas que terão hoje ou outro dia, contato com essa aula, com esse vídeo, com esse material. Deus, que o Senhor esteja tocando os corações, que seja mais um tempo agradável de aprendizado na Tua Palavra. Deus, essa é a nossa oração, que fazemos não em nosso nome, mas no nome poderoso de nosso Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Nós nos voltamos para esse texto precioso da Epístola de Paulo aos Colossenses. Como já temos visto, a importância e a centralidade de Cristo aqui nesse texto. A partir do versículo 13, começamos esse hino cristológico e também a entrar naquilo que é o centro da teologia paulina na Epístola. Nós vamos começar a leitura e vamos expor bem devagarzinho para você acompanhar com a gente quais são as lições e quais os aprendizados que nós podemos tirar desse texto. Capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses, no versículo 13 em diante, diz o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também que, outrora, éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Palavra do Senhor. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto riquíssimo, extremamente rico da Escritura, da carta de Paulo aos Colossenses e de todos os escritos paulinos. Como a gente já falou em outros momentos, trata-se aqui de uma carta muito profunda teologicamente, que trata acerca de aspectos importantíssimos da cristologia, ou seja, a doutrina de Cristo. Se você quer estudar acerca de Cristo e sua obra, sua vida e obra, a obra que Cristo realiza em seu ministério na cruz do Calvário, sua morte, sua ressurreição, a cristologia de uma maneira geral, você precisa mergulhar profundamente nesse texto, e hoje o que nós vamos fazer é começar a mergulhar um pouco nesse texto. Vamos conversar um pouco mais acerca desse texto.
E esse texto, como o pastor falou, trata-se de um hino. É evidente que há uma discussão se realmente é um hino ou não, uma poesia, mas ao que tudo indica, trata-se de um hino cristológico, que Paulo utiliza aqui para confrontar, para destacar a supremacia de Cristo, a centralidade de Cristo nas obras da criação e da redenção, mas principalmente para responder aquilo que nós já viemos falando nas outras aulas, que é o quê? Que é confrontar a heresia de Colossos, a heresia que estava minando ali naquela comunidade, nessa igreja, que atacava diretamente a obra de Cristo, a pessoa de Cristo, a natureza de Cristo. E Paulo, ele usa esse hino, ele usa esse cântico cristológico para reforçar, ratificar e combater também essas doutrinas heréticas que tinham muitas características gnósticas. Lembrando que, mais uma vez, o gnosticismo é algo que nasce enquanto doutrina no segundo século, mas que aqui é possível perceber alguns elementos bem característicos do gnosticismo, algumas doutrinas bem próximas do que no segundo século seria conhecido como gnosticismo. Então Paulo, nós vamos ver que no decorrer desse texto, Paulo vai estrategicamente argumentando em defesa da doutrina da criação, da doutrina da redenção, em defesa da cristologia bíblica, sadia, saudável, que confronte esses ensinos heréticos que estavam sendo minados ali naquela igreja. E esses ensinos, eles estão ligados a uma substituição de Cristo como sendo o autor da criação. É por isso que, de forma muito clara, a gente disse logo que começamos que esse texto é central. Por quê? Porque Paulo começa aqui a explicar e a desconstruir toda essa mentalidade dessa heresia, que propõe que há seres intermediários que são responsáveis pela criação do mundo. Por que esses seres intermediários, esses anjos, esses poderes que não são identificados exatamente como que funciona, esses poderes celestes, esses seres angelicais, parece meio que fica um pouco vago, sabe? Para a gente é muito mais fácil enquadrá-los na figura angelical, apesar de existirem outras possibilidades além da figura dos anjos, que são seres celestes. Nós chamamos de seres celestes, que nós, na Escritura, vemos apenas a designação de anjos. Esses seres celestes estavam sendo adorados por esses hereges e sendo considerados superiores ao próprio Cristo. Cristo está sendo visto como a primeira pessoa, o primeiro ser criado, e não o autor da criação. Então, Paulo aqui está dizendo e mostrando o quê? Primeiro, ele nos libertou do império das trevas. Aqui não há uma clara alusão a quem se trata, mas se você ler o contexto anterior, você está dizendo que se fala de Cristo, que ele, o próprio Cristo, aqui, se você volta para o versículo 12, dando graças ao Pai, que vos fez idôneo, a parte que vos cabe da herança dos santos de luz. Então, aqui, Paulo começa a desconstruir essa doutrina de Colossos, dizendo o seguinte: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, ele coloca a criação não em seres angelicais, mas no próprio Deus. A criação não tem como origem nos anjos, nesses seres angelicais, mas no próprio Deus. Como nós já falamos, por que é que esses hereges de Colossos estão dizendo e propagando que Deus não é o Criador? Porque Deus não poderia, para eles, ser o autor da matéria, o autor do material, do corporal, do físico. Porque o Deus Supremo não pode criar algo que é tão menor, que é tão inferior à alma, às realidades etéreas, às realidades materiais, que é o mundo, que é o corpo. Então eles pressupõem que existem seres que fazem uma mediação, que são como que demiurgos, que estão entre o homem
e Deus estão no meio, e que esses seres é que são responsáveis pela obra da criação. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Não é nada disso. Pelo contrário, ele nos libertou do império das trevas. Paulo caracteriza que esses seres, eles não são responsáveis pela criação do mundo. Pelo contrário, ele atribui a esses seres que são considerados poderes menores, mesmo pelos hereges, ele atribui a eles um poder maligno, e que Deus libertou essa comunidade da influência desses seres. Esses seres, eles não podem roubar no lugar de Deus, porque ao proclamarem que esses seres são responsáveis pela criação, eles se tornam seres que estão usurpando a glória de Deus e, portanto, são vistos por Paulo como seres malignos. Nesse sentido, também que Paulo aqui desenvolve seu argumento. Interessante aqui no texto é que nós podemos perceber quando Paulo vai dizer: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, a clara indicação ao aspecto monergista da salvação. Isso é fundamental quando a gente olha para essa heresia, inclusive, para essa seita, essa heresia que estava correndo naquela comunidade, que ela, de certa forma, pregava uma salvação por meio de uma meritocracia do conhecimento. A gnose, era necessário ter uma gnose, um conhecimento profundo, um conhecimento que era restrito e limitado a alguns que eram iniciados nessa heresia, nessa seita, nessa doutrina, e essas pessoas eram salvas, alcançavam salvação mediante esse conhecimento, a busca por esse conhecimento, e também aliado ou atrelado a alguns aspectos um pouco com características um tanto judaizantes, um rigor ascético, outras coisas também que eram acrescentadas como um a mais, para que a pessoa pudesse alcançar a salvação. Então, quando Paulo vai dizer que Deus, ele nos liberta, é ele quem liberta do império das trevas e transporta para o reino do Filho do seu amor, Paulo está também combatendo essa abordagem mais sinergista e meritocrática da heresia de Colossos, que pregavam a salvação que era alcançada por um conhecimento especial. E está focando em Cristo. Ele diz: quem vos salvou não foi um conhecimento que vocês possuem por conta de terem sido iniciados nesse mistério. O autor da salvação é o próprio Jesus. Ele vai dando detalhe disso. Foi ele que vos transportou do império das trevas. E aí ele coloca o reino satânico dentro de uma categoria de império, de dois sistemas opostos, o império das trevas e o reino do Filho do seu amor, que se entrechocam, e um reino é vencedor sobre o outro. E o reino que é vencedor não é dos poderes do mundo, não é dos elementos do mundo, não é dos seres angelicais. Não, esses elementos do mundo, eu expliquei nosso primeiro encontro sobre Colossenses, não é o poder do fogo, da água, do ar, que são para eles elementos criadores de tudo que existe no mundo, oriundos de uma ação do demiurgo que faz com que essas coisas, esses elementos, se misturem e formem a criação. E por vezes era visto também esses próprios elementos sendo como que deuses inferiores. Não, esses poderes, esses elementos do mundo, o fogo, a água, o ar, todos esses poderes, eles estão sujeitos a um reino de poder maior que vence esse império satânico e nos resgata dele e nos põe em uma posição completamente diferente dessa. Nós somos arrancados desse império e nós somos levados ao reino de amor, no qual reina o Cristo ressurreto, que é Senhor da criação e que é Senhor da redenção. Ele é o primogênito da criação
e ele é o primogênito da ressurreição dos mortos. É só voltar aqui que eu percebi que eu falei tão rapidamente e não expliquei um pouco mais. Quando eu falo de aspecto monergista, eu estou falando de uma salvação que ela procede de Deus, ela pertence a Deus, é uma ação de Deus para o homem, diferente de uma ação sinergista, que é uma ação a partir do homem. Quando eu falo de uma salvação, de uma ação de Deus em salvar, eu estou falando de um monergismo, Deus salvando e intervindo para trazer a salvação ao homem. O que Paulo está dizendo aqui é isso, que em Cristo, no reino do Filho do seu amor, é o que ele vai dizer, é que nós somos transportados após sermos libertos desse império das trevas. É interessante também como Paulo ele completa a sentença afirmando que nós não somos simplesmente libertos e deixados de lado, não, mas nós passamos a servir em outro reino. Nós passamos a servir em outro reino, que é o reino de Cristo, que é o reino do Filho do seu amor, ou do seu Filho amado, como outras versões também vão traduzir. E é nesse reino, no Filho, no Cristo, que nós temos a redenção e a remissão dos pecados, é o que ele vai dizer no versículo 14. E aí eu toco mais uma vez na heresia de Colossos, que atacava a natureza humana de Cristo. E quando você ataca, por conta deles considerarem a matéria como algo essencialmente mal, a gente está falando de um problema para a encarnação. Quando Deus ele intervém na humanidade através do Filho que se encarna para trazer reconciliação e salvação, para trazer remissão, para que a obra de salvação, para que a obra de redenção seja completa, é necessário que Deus se encarne em Jesus Cristo, como fez. Então, quando a natureza humana de Cristo também é atacada, e é atacada por essa doutrina, por essa heresia, é necessário que Paulo confronte isso, combata isso. Então, quando ele vai dizer que é nesse reino que nós temos a redenção, a remissão de pecados, ou seja, a libertação e o perdão, Paulo também, isso a gente vai ver no decorrer do texto, Paulo está combatendo também essa heresia que ataca a natureza humana de Cristo, a personalidade de Cristo. Porque Cristo para eles também era um desses seres intermediários. Alguns no gnosticismo, esses seres são chamados de élons. Um nome um pouco estranho, mas que são seres intermediários entre Deus e o homem. Então esses seres, eles quanto mais inferiores, mais corpóreos eles ficam. Então Jesus Cristo, para esses hereges, era alguém que estava tão próximo do homem, tão inferior a Deus, que tinha aparência de corpo ou até mesmo tinha um corpo, o que era visto para eles com desprezo. O corpo, o físico, o corpóreo, o material, para eles era considerado ruim, mal essencialmente. Então, essa crença ataca diretamente a doutrina da redenção, a doutrina da salvação. A soteriologia é afetada com essa compreensão equivocada. Então Paulo vai falar aqui de redenção, vai falar de libertação, vai falar de remissão, de perdão, ou seja, ele está dizendo que mediante o Cristo que nós alcançamos, nós somos alcançados e temos redenção e perdão. É interessante a gente comparar o ambiente que essa doutrina é construída, é um ambiente pagão, onde a filosofia grega tem uma influência muito forte, onde a ideia de Aristóteles, que é um filósofo que, apesar de não estar mais nessa época vivo, mas deixou uma herança muito grande, está presente a influência dele. Por quê? A ideia de Aristóteles era a seguinte: o motor imóvel é a origem de todas as coisas. E tudo que está próximo a esse motor imóvel, que mais tarde, no neoplatonismo, é considerado que é o absoluto, e há o absoluto e existem as emanações. Então, trazendo aqui, mostrando aqui essa influência do motor imóvel e dessas emanações que vão surgir muito posteriormente, mas que já estão presentes aqui, vão surgir muito posteriormente no neoplatonismo, a ideia seguinte, é a mesma ideia, a ideia é a seguinte: Deus, o Deus Supremo, a perfeição absoluta, a razão absoluta,
é que faz com que todas as coisas imateriais passem a existir. Há nele a perfeição absoluta, ele é imutável, não há movimento, porque a perfeição é a ausência de movimento. Então, não há movimento, porque se houver movimento, há mudança, porque a ideia de movimento na filosofia é mudança. Então, ele é o motor imovível. Então, ele é a criação, é o criador de todas as coisas. E ele tem emanações, ou seja, seres que estão próximos dele, mas que não guardam a mesma gradação de poder e de perfeição que ele possui. Então ele, esse Deus supremo, ele não cria o mundo. As suas emanações, sim. E quanto mais distante desse absoluto, desse motor imóvel, que não é essa linguagem que eles utilizam, mas que é influenciada por essa filosofia de Aristóteles. Então, é essa ideia dos seres intermediários, desses poderes celestes, que são responsáveis pela criação das coisas. E Cristo, para eles, é uma dessas emanações. É a primeira, talvez a mais pura, mas é uma delas. E aí o que Paulo está dizendo, não é assim que acontece. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito da criação. O que Paulo está dizendo é o seguinte, não, Cristo não é uma emanação divina. Ele não é uma emanação do uno aristotélico. Ele não é resultado de uma ação do motor imóvel. Ele não é resultado de um distanciamento do perfeito, e ele é apenas uma parte disso, imperfeita, limitada. Não. Ele é o próprio Deus, tanto quanto é o Pai. O Filho é igual em poder. Ele é a imagem plena. Vocês querem conhecer o próprio Deus? Olhem para Jesus. Olhem para Jesus. Jesus não é um espelho que reflete a imagem de Deus. Ele é o próprio Deus. Ele é a imagem de Deus, é a imagem invisível do Deus Trino. Do Deus Pai, no caso aqui, o Deus Pai. E o primogênito da criação, ou seja, ele é o modelo para a criação inteira. É a partir dele que a criação inteira foi construída e foi feita. Ele não é o primeiro a ser criado. O Pai cria todos os homens a partir do Filho. O Filho não é uma criatura. O Filho é o próprio Deus que o Pai e o próprio Filho criam todas as coisas baseado na imagem que se tem do próprio Jesus. Então parece um pouco complexo, e às vezes é mesmo complexo, mas Jesus é o modelo para todos os seres que foram criados depois. Mas ele mesmo não é um ser criado, ele é aquele que gera a própria criação. Sim, e às vezes a ideia equivocada que se pode retirar lendo esse texto é a questão da palavra primogênito. Mas quando você analisa essa palavra mais profundamente, você percebe que o primogênito que é usado aqui, ele traz mais uma ideia de lugar de honra, uma posição de honra. Alguns comentaristas, quando eles vão trabalhar esse texto, eles usam, por exemplo, Davi. Davi, que não era o primogênito entre seus irmãos, mas ele teve um lugar de honra, uma posição de honra. Ele não era o mais velho, o primeiro filho, mas ele tem um lugar de honra, de alguém que é considerado o primeiro entre os outros. Então é mais ou menos essa posição aqui que Paulo está querendo destacar. Não é que Jesus Cristo ele é o primeiro gerado, o primeiro criado, em relação à criação. Ele está dizendo que Jesus Cristo ele possui um lugar de honra em relação à criação. Ele antecede a todas as coisas que foram criadas. Ele não está dizendo Jesus Cristo ele é a primeira coisa criada. Não, ele está dizendo que Jesus Cristo, que o Filho é aquele pelo qual todas as coisas são criadas. E isso vai ser desenvolvido mais no versículo 16 em diante. Mas a impressão que nós podemos equivocadamente ter,
a partir dessa palavra primogênito é de que Jesus Cristo, alguns acabam interpretando dessa forma, que Jesus Cristo é o primeiro ser criado, mas não. A ideia aqui é que ele tem um lugar de honra. Jesus Cristo possui um lugar de honra em relação à criação, sendo aquele pelo qual as coisas são criadas. Todas as coisas, ele é anterior. A ideia é essa, ele antecede todas as coisas que são criadas. Tudo que foi criado por meio dele. Então, a gente tem que evitar também essa compreensão, que inclusive é seguida por muitos hoje. Muitas seitas hoje, elas pensam de forma muito parecida com o que pensavam muitos desses hereges, como os que Paulo combate aqui nessa carta, de que Jesus Cristo é um ser que não é divino, Jesus Cristo é um ser inferior, que emana, que tem uma importância, mas que não tem uma supremacia em relação à criação. Então isso é uma coisa que Paulo combate aqui. E aí, quando eu falo da questão da influência pagã, filosófica, aristotélica, é porque no Uno, né, e no motor imóvel, é dele que as coisas surgem. Tudo surge do motor imóvel. E aí, o que Paulo faz? Não é do motor imóvel, não é de nenhum ser, não é de nenhuma coisa semelhante a esses seres que esses hereges estão pintando. Não. Tudo surge do próprio Cristo. Aí ele vai dizer, porque dele é que surgem as coisas. Ele não surge de ninguém nem de nada, mas dele a criação surge do próprio Cristo. Ele é o modelo e é de quem a criação passa a surgir. A criação espelha-se nele, tem nele o modelo e ele que gera todas as coisas que foram criadas. Todas as coisas foram criadas a partir de Jesus. Ele estava na criação. Ele era o Logos criador. Ele deu ordem às coisas. Ele era a palavra geradora das coisas criadas. Ele deu vida àquilo que existe no mundo. Ele continua dizendo, olha, nele foram criadas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis. Veja que se não é aqui uma volta ao Gênesis, quando fala da criação, do princípio, da arqué, da origem. Quem é a origem? Deus em Jesus é a origem. A origem não são poderes mediadores. A origem não são esses anjos que vocês estão adorando. A origem não são esses seres celestes. A origem é o próprio Jesus que deu origem a tudo. Ele é a origem de todas as coisas. Quer procurar uma coisa que fez com que tudo isso surgisse? Vocês olhem para Jesus. Lembre-se, João, que nesse período e no período anterior, a procura do homem é pela arqué. Então a procura do homem é pela arqué no fogo. O mundo surgiu do fogo. Aí tem filósofos que vão defender que o mundo surgiu do fogo. Outros vão dizer que o mundo surgiu da água. Outros vão dizer que o mundo surgiu da terra. Outros vão dizer que o mundo surgiu do ar. E aí, o que Paulo está dizendo? O mundo não surgiu de nada disso. Esses poderes que são adorados pelos hereges de Colossos, que são poderes, além disso, porque o paganismo ele tem essa característica, não trata apenas desses poderes. Eles adoram esses poderes que são personificados, a terra, o ar, o fogo, a água, tornam-se uma personificação de deuses. E além disso, eles adoram também esses seres celestes. E eles também adoram anjos. É o paganismo. O paganismo é esse panteão imenso que eles se sujeitam e que eles submetem-se. É o paganismo romano, é o paganismo grego, que há um lugar para o Deus desconhecido, porque além de ter tantos deuses, além de ter tanta gente e tantos seres que são adorados, ainda tem um lugar para, se faltou algum Deus para ser adorado, tem aqui um lugar do Deus desconhecido, que Paulo vai utilizar, segundo o relato de Atos dos Apóstolos, para dizer, até esse, que nós não sabemos quem é, nós vamos adorar. Porque a ideia é adorar a tudo, porque adorar ao universo, porque para eles também o universo está em continuidade
com esses deuses. E eles adoram também o universo. É o paganismo. E isso está entrando dentro da igreja. Então Paulo tem que gritar e tem que advertir a comunidade para que fuja disso. E até o que a gente quando vai estudar mais profundamente esse texto, o que a gente vê é que Paulo utiliza, inclusive, algumas características que algumas seitas judaicas, também que eram sincretizadas com essas religiões de mistério, atribuíam a sabedoria de Deus. Há poesias e cânticos muito próximos em Fílon de Alexandria que tem uma estrutura muito parecida, mas que utiliza, em vez da figura da pessoa, do filho, a sabedoria de Deus. Que eles alguns judeus personificavam, inclusive, essa sabedoria. Então, além da questão do Logos, da Arqué, também tem essa questão muito forte nos judeus, em algumas seitas judaicas, da personificação da sabedoria de Deus. Então, eles acreditavam, por exemplo, que era a sabedoria de Deus, que pela sabedoria de Deus todas as coisas tinham sido criadas. Então, eles personificavam essa sabedoria. Então, você tem aspectos do Logos, da Arqué, todas essas coisas. Paulo, com essa declaração enfática, ele vai dizer, a Arqué, o Logos, a sabedoria de Deus. E a sabedoria é algo interessante, porque a gente está falando de uma seita e de uma heresia que valorizava a sabedoria e o conhecimento oculto. Então Paulo está dizendo, a sabedoria de Deus, o Logos, a Arqué, é o Filho, é Cristo. Cristo é por meio dele. Ele é a origem. Ele é a origem, é o princípio. Então é fundamental entendermos isso. Isso vai ecoar um pouco, inclusive, na reflexão. Já é um cuidado que a gente toma aqui, a gente está tratando de Paulo, de textos paulinos, então a gente toma todo cuidado para não misturar as teologias, a teologia de João, a teologia de Paulo, mas João também, ele vai tratar um pouco disso, quando ele vai escrever, no princípio era a palavra, né, ligando, conectando a pessoa do Filho. Então ele vai também fazer isso em suas cartas. Também algumas características nas cartas de João, de heresias que são combatidas também com algumas características semelhantes a que Paulo combate, quando ele vai falar acerca do Cristo que vem em carne, né, para reforçar que Cristo teve um corpo, sim, tem um corpo, sim. Então são alguns aspectos semelhantes que nós vemos também aqui. Então Paulo ele está destacando isso, que Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, e pois nele foram criadas todas as coisas. Então, além da questão resolvida, que Paulo está resolvendo em relação à própria cristologia, Paulo também está defendendo a doutrina da criação. Criação, matéria criada, a matéria que era considerada má. Paulo está dizendo, a criação ela não é má, ela é boa, ela é criação de Deus. É por meio do Filho que todas as coisas foram criadas. Então, além da questão da cristologia, Paulo também está aqui argumentando em favor da doutrina da criação. E ele vai dizer que não somente as coisas visíveis, mas também as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades. E a gente lembra mais uma vez do que o pastor falou. Seres angelicais, seres intermediários que emanavam do Deus Supremo, eles eram adorados. Então os anjos eram adorados, seres celestiais, principados, potestades, todas essas coisas eram adoradas por esses hereges, e por influência deles muitos cristãos também estavam envolvidos nisso. Então o que Paulo está dizendo? Que mesmo esses poderes celestes, mesmo esses seres estão e existem porque foram criados por meio do Cristo, por meio do Filho. Então ele subordina todos esses seres que eram considerados divindades, que eram valorizados como divindades, que eram adorados à pessoa do Filho. Então isso é também de extrema importância para compreendermos o texto. Ele faz um engate aqui, depois de expor o que você falou, ele faz um engate aqui no versículo 17, ele diz, ele, o Filho, é antes de todas essas coisas. Ele não apenas é superior, mas ele está antes dessas coisas existirem. Elas não são nada, elas não são a origem, elas não são a causa, elas não resultaram, não fizeram que o mundo existisse, não são a causa e nem provocam e nem causam nada.
elas não têm essa capacidade que está apenas no Filho. E aí ele vai desenvolver dizendo, olha, nele sim, tudo subsiste. Tudo está no Filho. Dele que surge a criação, dele que surge o poder sobre a criação. E tanto é que ele vai tomar um aspecto agora um pouco mais eclesiológico. Ele vai dizer, ele é o chefe do governo celeste, ele é o chefe do mundo angelical, ele é o chefe da redenção, ele é o chefe da igreja. E a gente poderia aqui enumerar a liderança, a supremacia, né? Não só a centralidade, mas a supremacia de Cristo. Ele é o chefe, ele é o cabeça. Ele é o cabeça do corpo que é a igreja, ele é o cabeça da igreja. Ele é o princípio, ele é o princípio. João, é interessante, que eu estava ontem pegando na minha metafísica de Aristóteles. E é a linguagem própria do aristotelismo, do princípio não principiado. O que é entendido e lido pelo cristianismo como sendo o próprio Deus. O Deus de Aristóteles não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia não pode ser o Deus aristotélico, porque o Deus aristotélico não tem vida. É apenas o pensamento, é apenas um ser que não tem forma, é apenas a perfeição. Não é nem Deus. O cristianismo que tornou a causa das coisas que Aristóteles chama de motor imóvel em um Deus, porque para Aristóteles não é Deus. O cristianismo é que diz que é Deus, para se apropriar da linguagem aristotélica e transformar o cristianismo em algo palatável para o mundo pagão. E se utilizou disso, isso foi bom no início, mas depois se transformou em um problema para a igreja. Porque toda a filosofia que entrou dentro da teologia adulterou a teologia, fez enfermar a teologia, porque a teologia perdeu as suas raízes hebraicas e se transformou numa coisa grega, que não é a origem do pensamento de Paulo e nem dos primeiros cristãos, porque os primeiros cristãos pensam em hebraico, eles não pensam em grego. Eles escrevem em grego, mas pensam em hebraico. Então a forma de pensar do homem que escreve o texto bíblico é o pensar hebraico, que é um pensar que cabe tensões e contradições aparentes. Por exemplo, o pensamento grego não é lógica, é matemática, é compreensão, ou é isto, ou é aquilo, ou uma coisa ou outra. Não tem possibilidade de conciliação, de harmonia. O pensamento hebraico não. Harmoniza as coisas, unifica as coisas. E o que esse pensamento grego fez? Fez com que as pessoas, ao olharem para Deus, o Deus Criador, a semelhança do motor imóvel, que é o princípio não principiado, é que Deus, assim, uma perfeição nessa ideia, é uma ideia aristotélica, é uma ideia da filosofia, é uma ideia do paganismo. Essa ideia não pode ser o próprio Deus, porque essa ideia não tem vida, não é pessoa, não relaciona-se, não mantém comunhão, não gera nada, só é uma perfeição das coisas. Então, o que esse pessoal de Colosso está fazendo? Trazendo a filosofia, trazendo esse conhecimento abstrato para dentro da teologia, para dentro da igreja, para dizer, o Deus a quem nós adoramos é o Deus do mistério, é uma coisa conceitual, não é uma pessoa. E o que Jesus está dizendo? O que Paulo está dizendo aqui no texto? O Deus é uma pessoa, é uma personalidade que relaciona-se. E veja comigo que ele é o cabeça, o chefe da igreja. E aí ele continua desenvolvendo o tempo, dizendo, ele é o princípio, ele é o primogênito entre os mortos. Aí ele vai entrar numa outra questão, que é dizer, ele é o primogênito da criação, mas ele é o primogênito da redenção. Ele é, pela ressurreição dos mortos, o que possibilitou ao próprio Deus resgatar a humanidade perdida. A humanidade não é perfeita, ela caiu no mito adâmico, no relato adâmico,
ela caiu no relato adâmico, tira depois o mito adâmico, e ela está sendo gerada, e produzida pelo próprio Cristo, o Cristo ressurreto. E aí a gente percebe aqui outro aspecto também que estava certamente atacado pela heresia, que é a questão da ressurreição, né? Porque a mesma coisa se aplica à encarnação, também à ressurreição, porque quando a gente olha para essa doutrina, para essa heresia, né, a gente volta para aquelas questões que a gente já tratou quando estudou as outras cartas, que falam sobre ressurreição de mortos, que é um choque para a mentalidade grega, principalmente grega, a ressuscitar, assumir novamente um corpo, uma forma física. Para quem acredita que a matéria é essencialmente má, isso seria um regresso, isso seria andar para trás. Em vez de você ser liberto, de ter a sua alma liberta do corpo, você está novamente se aprisionando. Então, Paulo ele vai destacar aqui, também como em outras cartas, que Cristo não somente é o primogênito em relação à criação, não tem simplesmente, não é apenas aquele que é anterior à criação, que é aquele que é antes de todas as coisas, mas também é o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então, o que a gente entende até aqui, do que a gente já tem falado, que a ideia que Paulo quer destacar aqui é a primazia de Cristo, em tudo, na criação, na redenção, na sua obra, na participação na criação, porque é por meio dele que todas as coisas são criadas. Inclusive, Paulo vai completar ainda no versículo 16, dizendo que é por meio dele e para ele. Para ele. Né? É ele que sustenta todas as coisas, no versículo 17, como nós já falamos. Então, todas as leis da natureza, eu sempre costumo falar isso, né? O ser humano não cria leis da natureza, ele descobre as leis da natureza. Então ele contempla a criação de Deus, a grandeza, e ele percebe que há uma harmonia, que há um cosmo e não um caos, e ele pode a partir disso estabelecer, investigar, estudar as leis existentes na natureza. Mas essa harmonia, esse cosmo, ele está e é sustentado, como Paulo vai dizer aqui, pelo Filho, por Cristo. É Cristo que sustenta todas as coisas, toda a criação. É por causa de Cristo que nós podemos, inclusive, fazer ciência, investigar as leis, porque essa harmonia, essa organização, essas leis, elas existem porque é Cristo que as sustenta. Então, e ele vai avançando, como a gente já falou, e no versículo... Em relação a essas leis, João, só para a gente poder... Eu deixo você depois continuar, mas uma interrupção pode falar, importante. Essas leis da natureza é que dizem que as coisas são como são sempre. Por que é que eu sei que todos os dias as coisas... Eu posso esperar que as coisas sejam dessa forma. Eu posso esperar que todos os dias, às 6 da manhã, vai nascer o sol. É uma lei natural. Eu posso esperar que isso vai acontecer. Eu posso esperar que ao unir-se determinadas substâncias e essa harmonia delas produz uma outra substância. São leis próprias. Eu sei que o H com mais o hidrogênio com oxigênio, da forma como está lá na fórmula química que você talvez despreze e acha que não há nenhuma utilidade, daquela forma é que as coisas fazem sentido e se tornam o que é tão simples que é a água, por exemplo. Não, e assim, a gente percebe quando Paulo... A gente está voltando um pouquinho ao versículo 17, que eu acho que a gente até deu uma avançada um pouco rápida aqui, sim. Mas a gente vai voltando, a gente está conversando sobre o texto, não tem problema se a gente tiver que voltar um pouquinho. Mas o que acontece? No paganismo, você tem uma supervalorização aos elementos da natureza. Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, o pastor já falou nas outras aulas, sobre os paralelos com os dias de hoje, né? A questão do próprio horóscopo, por exemplo, Sim. É o que? É você contar, analisar os astros, o movimento dos astros, as próprias leis, inclusive, envolvendo a natureza, e tentar extrair algum sentido para a sua vida com base em toda essa movimentação dos astros. E você tem, isso é uma influência pagã, o apego ao horóscopo é uma influência pagã,
Isso a gente tem que deixar muito claro aqui. Né? Cristão que baseia sua vida no que o horóscopo diz é um cristão que está sob influência pagã. Então, o que você tem no paganismo já no primeiro século, já na época do apóstolo Paulo, é que há uma supervalorização dessas leis da natureza, desses movimentos dos astros. Inclusive, nas religiões da época, né, os deuses eles eram associados aos planetas, aos astros, né, às estrelas. Então, você tem isso muito forte. Quando Paulo atribui tudo isso, quando Paulo sujeita todos esses elementos, todas essas leis, todos esses movimentos, toda essa harmonia, toda essa questão da natureza, que era altamente valorizada pelos pagãos, submetendo a Cristo, subordinando a Cristo, ele está demonstrando a superioridade de Cristo em relação àqueles seres, a essas coisas que eram tão valorizadas por esses hereges. Então, nada que Paulo diz nesse texto é solto, nada. Tudo é pensado para argumentar contra essa heresia. Você trazer para a nossa realidade. Por exemplo, os astros têm influência sobre nós? Os astros têm influência sobre nós. Você nitidamente percebe que as pessoas que moram no hemisfério norte, onde é mais frio, ou moram... Por exemplo, nós moramos muito mais para uma região mais tropical, mas o calor, e isso faz com que o nosso comportamento seja também mais extrovertido, mais aberto, mais passional. Você vai na Europa, você percebe claramente o quê? Por causa até mesmo da própria temperatura fria e da própria toda a história geológica, se é que eu estou falando o termo exato, correto, a Sara que me corrija depois, quando ela voltar, é de que essa influência da natureza influencia as pessoas também, a própria personalidade delas, mas não como o horóscopo diz. Claro que há uma influência naturalmente sobre quem vive no Rio de Janeiro, num dia nublado e num dia de sol quente. A gente sente influência. Não sei se é comum perceber isso. Agora, dizer que isso é um poder exato, a ponto de prever se o amor da vida da Joaquina vai aparecer, eu vou falar mesmo, porque o meu amor já apareceu há muito tempo. Mas da vida do João, do José, do sei lá quem vai aparecer hoje, porque os astros estão dizendo. Isso é conversa fiada. E Paulo está combatendo isso. Tudo bem que Paulo não está combatendo, não está falando a cristãos do século XXI diretamente que guiam as suas vidas através dos horóscopos do jornal, dos aplicativos, enfim. Mas o que ele está combatendo, a essência do que ele está combatendo é justamente isso, é você considerar que os astros, até mesmo eles assumem certa personalidade e exercem uma influência sobre a vida deles. Então, gente, o paganismo, ele apenas muda sua roupagem, a essência é a mesma. E Paulo está dizendo, não, é em Cristo que tudo isso se sustenta, todos os astros, todas as leis da natureza, toda essa harmonia extraordinária que nós vemos na natureza, que por conta do pecado, nós vemos que por conta do pecado muita coisa acaba, a gente percebe que há muito caos também, mas é por causa do pecado, não por ela em si, porque é por causa do pecado do homem que a terra é chamada de maldita. Nós temos todos a terra geme, a natureza geme por causa do pecado, mas nós vemos ainda assim, apesar do pecado, uma harmonia belíssima da natureza, da criação, dos astros, todo esse movimento espetacular que a gente observa. Paulo está dizendo, olha, tudo isso aí é sustentado, é mantido em Cristo. É em Cristo que todas essas coisas se sustentam, subsistem. E aí a gente volta para o versículo 19, onde para mim ele vai... para mim é um dos versículos chaves dessa perícope, desse parágrafo, que é onde ele vai dizer, porque aprove a Deus que nele residisse toda a
plenitude. Então, para mim, isso é podemos usar uma linguagem mais popular, um soco, um murro de Paulo nesses hereges que menosprezavam a pessoa do Filho, menosprezavam a pessoa do Filho, tratando ele como alguém que emanava da divindade, que emanava de Deus, mas que não podia ser Deus por ter um corpo, ou por parecer ter um corpo, por ser inferior. Não, o que Paulo está dizendo é o seguinte: nele, em Cristo, no Filho, reside toda a plenitude. Então, isso ecoa o que ele já falou no versículo 15, dizendo que o Filho é a imagem do Deus invisível. Então, e aqui, mais uma vez, confirma isso, dizendo que aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Ou seja, nós estamos fechando já a nossa EBD, e a gente quer fechar mostrando o seguinte: em Cristo todas as coisas vão se completar. E nele todas as coisas vão encontrar finalidade, propósito último. Ele é o primogênito dos mortos, ele é o primogênito da criação, nele todas as coisas. Veja aqui comigo. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude em Cristo. E aí nós fechamos aquilo que é a primeira parte desse hino. Eu lembro do texto de Hebreus, que fala que nele habita corporalmente toda a plenitude, ele é a expressão exata, melhor dizendo, do ser de Deus. Esse outro versículo daqui, que esse é de Colossenses também, Colossenses 2. Eu lembro de Hebreus, onde o autor de Hebreus ele vai falar que Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Eu acho que isso também ecoa muito no que Paulo fala aqui. Tanto que ele fala no versículo 15, que ele é a imagem do Deus invisível. Então, se você quer conhecer a Deus, olhe para Cristo, a imagem do Deus invisível. Nele reside toda a plenitude. E aí eu lembro, só para a gente lembrar, olhar para outro texto que trata mais ou menos dessa questão, olhando para Hebreus, onde vai falar que ele é a expressão exata do ser de Deus. Amém. É isso aí, gente. Fechamos aqui essa primeira parte. Semana que vem nós continuamos na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 20 em diante. Nós começamos na semana que vem. Compartilhe o vídeo, participe com a gente do chat, veja os seus amigos que não estão recebendo ou não estão ainda acessando a nossa página, nosso canal. Compartilhe o nosso canal para que as pessoas possam participar. Você mesmo que está com a gente até agora, se inscreva no canal. Está passando aí para você as nossas redes, os nossos meios de comunicação, através do Instagram, do Facebook, do Twitter e do nosso YouTube, que é onde você está. Nosso contato nesse período tem sido esse. Não é o ideal. O ideal é, como o pastor falou aqui no decorrer da lição, nós somos passionais, nós somos de contato, nós vivemos num país tropical, caloroso, de gente que se abraça, de gente que está perto, e isso faz muita falta. De fato, isso faz muita falta. Não é a mesma coisa a gente conversar pelo WhatsApp, conversar pelo chat, não é a mesma coisa. Mas o nosso contato nesse período tem sido esse. Deus tem nos abençoado através desses recursos tecnológicos que estão à nossa mão, ao nosso alcance. Então, curtam, compartilhem, façam com que esse material, com que essa aula, com que esse vídeo e outros também possam chegar a outras pessoas. Então, já que o nosso contato é por aqui, então utilize desse recurso que está em sua mão para propagar a mensagem de Deus. Amém. Vamos receber então a bênção e terminarmos então a nossa EBD. Que a graça de Cristo Jesus, que o amor eterno de Deus Pai
que o poder do Espírito Santo repouse sobre cada um que aqui está e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém e amém.